Agora, no âmbito da violência doméstica, geralmente as mulheres, elas vêm, a primeira vez elas tendem, né, a explicar por que elas chegaram à conclusão de que elas deveriam buscar ajuda na delegacia, porque muitas delas sofrem muito tempo. Inclusive o próprio anuário mostra, né, o índice, no caso de tempo de relacionamento, de 9 anos. Então, assim, a gente percebe que tem muitas mulheres que elas passam um bom tempo nesse relacionamento, seja casada, civilmente ou como companheiro convivente, elas se percebe que elas tentam o possível para que aquele relacionamento ele perdure, né? Então é a situação do perdão, do verdadeiro ciclo da violência mesmo, né? Que a gente tem aí todo esse ciclo de abuso, mas que ele não fica somente como a sociedade imagina, que é inteiramente 24 horas a mulher sendo criticada, agredida e ameaçada. Não, vai existir a fase em que esse ser, ele se mostra arrependido e ele quer, de todas as formas, de todas as maneiras, recuperar, né, a fase, né, boa do relacionamento. Então, para isso, ele vai ser um bom marido, né, entre aspas. Mas essas mulheres, quando chegam aqui, elas vão contar exatamente isso. Elas vão contar esse périplo da vida delas. E nos nossos atendimentos, isso é necessário, principalmente no caso da violência psicológica. Geralmente nós deixamos elas contarem, né, todas as vezes que elas sofreram uma humilhação, muitas vezes elas se relembram de fatos que aconteceram há muitos anos atrás, ou fatos que ocorreram ainda quando elas estavam no início do relacionamento, mas que elas só começam a perceber no momento que elas estão falando. Então, ela começa a falar e diz assim: eu me lembro, doutor, agora que lá atrás, ainda no início do nosso relacionamento, ele fez isso comigo. Então, a gente costuma deixar que ela relate tudo, né? Até o último fato, né, que ocasionou essa decisão dela, né, de realmente falar: não quero mais quebrar esse ciclo, porque, como eu sempre digo, cada uma tem um tempo, né? Cada mulher tem o seu tempo, que não é o meu, não é o seu. Então, ela vai relatar toda aquela trajetória dela. Então, a gente geralmente faz assim. Agora, tem aquele segundo momento, né? Que é o momento que muitas vezes ela já veio, ela já contou, ela já explicou todo o périplo dela de violência. E esse autor, mesmo ela pedindo uma medida protetiva, ele continua ameaçando, ele continua indo atrás, que é quando nós falamos, ocorre o descumprimento da medida. Então, nessa fase, ela já não está mais contando aquele relacionamento, né, como foi desde o início. Aí ela começa, ela já vai falando mesmo: olha, eu estive aqui e não está adiantando. Então, às vezes a gente encontra pessoas bem ansiosas, né, mulheres assim, que muitas vezes elas acabam com uma ansiedade muito grande de ver a justiça sendo feita, e elas questionam muito, né, qual é o nosso papel, qual é o papel da própria polícia civil, da delegacia, nesse contexto todo. E aí nós explicamos para ela o que seria toda essa rota crítica, que existem etapas, né, que muitas vezes a própria mulher não conhece, ela não sabe que a partir do momento em que ela procura a delegacia, ela precisa, e ela precisa muito, de uma ajuda da Defensoria Pública ou de uma defensora, para que possa estar indo com ela, né, em todo esse processo, em todo esse caminho. E muitas vezes elas não conhecem isso. Então elas voltam na delegacia, muitas vezes ela acaba culpando, né, o próprio trabalho nosso, dizendo: doutora, mas eu não tenho medida protetiva. E nós explicamos: olha, mas a medida protetiva, ela tem que ser deferida por um juiz, pelo judiciário. Essa medida protetiva, ela vai para as mãos de um oficial de justiça, né, por forma de um mandado. Esse mandado, então, o oficial de justiça, ele vai cumprir esse mandado. Você não pode, né, tá falando para esse agressor todo esse trabalho que foi feito na delegacia antes dele receber uma notificação. Por quê? Porque senão você vai atrapalhar, né, esse contato do oficial de justiça depois com esse agressor. Então, muitas vezes a gente vê, né, mulheres que às vezes elas estão
estão tão aflitas, tão ansiosas para resolver, que elas saem da delegacia, levam a medida protetiva e mostram para o agressor, né? E mostram para o companheiro. Aí aquele companheiro foge e depois o oficial de justiça, né, a polícia, nós não temos como encontrar.